times of unbelief. For the wounded there is healing. Strength is given to the weak. Broken hearts find love redeeming, where joy and sorrow meet. There is a place where hope remains, in crowns of thorns and crimson stains, and tears that fall on Jesus' feet, where joy and sorrow meet. There's a place of thirst and hunger, where the roots of faith grow deep, and there is rain and rolling thunder, when the road is rough and steep. There is hope in desperation, there is victory in defeat, at the cross of restoration, where joy and sorrow meet. There is a place where hope remains, in crowns of thorns and crimson stains, and tears that fall on Jesus' feet, where joy and sorrow Quero desejar um sábado para todos. Sábado. Dois. Feliz sábado. Feliz sábado. Uau. Até aqui fico rápido, não? Poxa, aí. Há muitos que fazem aquilo que gostam. Há outros que gostam daquilo que fazem. E qual é o lado que fica aí? Há muitos que fazem aquilo que gostam. Mas eu gosto daquilo que faço. O irmão gosta daquilo que faz, do seu trabalho. O irmão gosta daquilo que faz. Eu acho que a produção não sai da feita. A pessoa tem que gostar daquilo que faz. Vais ficar aqui, querida? You sure? Be still, right? Irmãos, antes de começar a abrir a palavra do Senhor, vamos esquivar mais uma vez as nossas frontes. Temos algumas famílias que não estão aqui hoje por causa de falta de alguém falecer na família. E vamos orar por eles, que é uma caminhada de nós todos vamos dar um dia. Altíssimo Deus e Pai querido, estás nos céus. Abrimos a tua santa palavra, que o Santo Espírito, Senhor, venha nos encher a nossa alma. Amém. E mais principal de tudo, que o Senhor seja a nossa companhia aqui nesta hora. E convidamos a ficar connosco. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, dizem os estudiosos, e também fala Sr. White, estão todos a ouvir bem? Estás a ouvir, Manuel? Dizem os estudiosos e diz a Sr. White que pelo menos 80% das doenças que estão nos hospitais têm a sua origem na... E eu não sabia disso. Até um dia eu cheguei ao hospital, estava a falar com uma senhora, e ela disse que primeiro vinha os doutores que trabalhavam em emergência, mas agora não são os médicos que trabalham em emergência. Que eles descobriram que a maior quantidade das emergências chegavam lá pessoas com panic attacks, anxiety attacks, não tinha nada a ver com o sistema deles. O sangue está bom, a urina está boa, o coração está bom, está tudo bem. E eles começaram a trazer para a emergência um psiquiatra.
Não só. Só que agora já tem 3 psiquiatras na emergência de parto. Porque a maior quantidade das doenças que aparecem diariamente, a maior, tem a ver com a mente. A doença. E talvez nós, como pais, não estejam despercebidos por isso, que a maior quantidade de suicídios está a acontecer em jovens. Que estão-se a matar por aí. Porque chega um ponto que ninguém os entende, fecham-se nos seus quartos, com a música muito alta, porque eles não querem ouvir mais a si mesmos, e dormem horas. Minha filha está fechada no quarto, minha filha. Você já procurou entender a razão pela qual ela está fechada? Ela está fechada. É uma doença, irmãos. É uma grande doença. 80% diz os entendidos que as doenças que estão nos hospitais têm a sua origem na mente. Têm a sua origem na mente. E como é que eu vou me livrar dessa doença? Será que a palavra do Senhor nos ajuda e há alguma receita para essa doença? Por surpresa vossa, houve um grande homem nas Sagradas Escrituras que sofreu essa doença, que chama-se depressão mental. E como é que a gente chega à depressão? A pessoa leva a vida agitada, cheia de stress. E quando o stress não é controlado, a pessoa tem que lavar a louça, tem que ir para a cama, tem que limpar a casa, tem que deixar a casa limpa. Se caso vem uma visita, a visita nunca aparece e ela acaba de limpar a casa para nada, e ela nessa vida cheia de stress. O stress leva a pessoa à depressão. E a depressão leva a pessoa a anxiety attacks, heart attacks e strokes. Tudo tem um início. Eu estou a ler isso já há várias semanas sobre isso. 80%. E um grande homem na Bíblia passou por essa doença. E nós vamos entender hoje a maneira como Deus tratou da doença e os sintomas que tem essa doença. Porque a pessoa chega à emergência, não chega porque teve uma doença na hora. A depressão mental leva um longo período de tempo a chegar àquele momento. Concordas, irmão? Que ela não aparece na hora. Foi uma vida cheia de anxiety, cheia de desapontamentos, cheia de desânimo, cheia de frustração e chegou à depressão mental. Vamos ver. Antes de mais nada, eu gostaria de dar uns detalhes aqui assim. Vive enquanto está vivo. Vive enquanto está vivo. E não morra enquanto não estiver morto. Então o que eu estou a dizer? Vive enquanto está vivo. E não morra enquanto não estiver morto. Porque as pessoas já estão vivendo quase já estejam mortos. Rule número 1. Segundo, as dores do passado que passam a fazer parte do presente e da vossa entidade não estão nos planos do Senhor. Não estão nos planos de Deus. Nem para nós, nem para ninguém. E não nos deixa avançar em frente. Rule número 3. É algo que existe entre nós e nosso íntimo. Vai sair de uma ou outra forma. Dentro não fica. Tudo vai sair para fora. Isto quer dizer que se a pessoa está com consciência pesada, culpada e que devia desabafar com alguém, por certas razões não o fez, prolongou este período de tempo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você vai acabar no hospital. Então, irmãos, eles dizem aqui assim: não deixe o inimigo escolher o seu dia. Ponha Deus em primeiro lugar em todas as manhãs. Ninguém vai determinar o dia que vai ter. Eu decidi ao acordar que ia ter um bom dia. Não interessa quem queira vir me chatear o dia, eu vou resistir, eu decidi ter um bom dia com a ajuda de Deus. Amém. Número 4. A habilidade de crer e confiar em Jesus Cristo, tudo pode mudar. Número 6. Nós somos especialistas em fugir dos problemas. Entenderam, irmãos? Isto foi traduzido de uma sessão de psiquiatra que diz como a maneira que a gente pode viver. Primeiro, vive enquanto está vivo, não deixe viver e morrer que não está morto. As dores do passado, que não fazem parte do presente da nossa vida, elas vão sair mais tarde ou mais cedo em doenças e depressão.
Algo que existe no nosso íntimo, deve enfrentar e lidar com ele enquanto está com saúde. Ele mais tarde pode aparecer em outros homens. Somos especialistas em fugir dos problemas, não deixe que o inimigo escolha o seu dia, e a habilidade de crer e confiar em Jesus Cristo, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Eu tenho engraçado, atrás e para trás. Não. Se você não lavar a louça de para a cama, qual é o problema? O que é que vai acontecer? Será que vai criar ratos durante a noite? Não. E se não limpar a casa hoje? Qual é o problema? Você pode imaginar que a pessoa vai visitar, vai ver se a casa está limpa. Se a pessoa vai visitar para ver que a casa está limpa, se essa qualidade de visita que você espera, fique em casa. Você vai para ver, não vai ver se a casa está limpa ou suja. As pessoas preocupam e levam-se a depressão mental. Afinal, a pessoa não querida e queria ir, mas afinal não lá para hoje. E trabalhei tanto para fazer tanta comida para ela e não precisa. Irmãos, ligue um dia de cada vez. Somente os pequenos detalhes. Veja, é bom ter um amigo de confiança. É ou não é, irmãos? É bom ter um amigo de confiança. Para quê? Com quem possa conversar. Veja o que ele diz assim. Mas isso não quer dizer ter um amigo que esteja acompanhado. Então, meus irmãos, é bom ter um amigo que possa conversar, um amigo de confiança, mas isso não quer dizer que ter um amigo que esteja acompanhado, porque a solidão interior você está sempre sozinho. Quando você está em solidão, mesmo que tenha um amigo, está sempre sozinho, porque é interior que você está. E quando está interior dessa solidão, algo que devia conversar para alguém, não confie em desabafar-se, tem um problema e é de depressão. O Senhor vai daquele de nós para sermos nós mesmos. Veja, o Senhor Deus está daquele de nós para sermos nós mesmos. Você não precisa ser igual a ninguém, e eu não tampouco preciso ser igual a ninguém, e você não precisa ser ninguém igual a mim. Sabe porquê? Porque cada um de nós foi criado por um DNA diferente de cada um dos outros. Isto quer dizer que eu não preciso ser igual a ninguém, nem ninguém precisa ser igual a mim. Isto quer dizer que ninguém precisa aceitar os meus defeitos, nem precisa aceitar os defeitos de nenhum. Como é que Jesus nos diz? Amai ao próximo como? Como a ti mesmo. Há um problema aí, irmão. Há um problema. Porquê? Porque como é que eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo, se eu ainda não aprendi a gostar de mim? Então, o que eu estou a dizer, irmão? Nós precisamos, diz o psiquiatra, primeiro, gostar de si mesmo. Primeiro, gostar de si mesmo. E eles têm uma palavra muito interessante, que é fly. How do you spell fly? F-L? First, love yourself. First, love yourself. Quando você começar a gostar de si mesmo e achar que foi uma pessoa que Deus lhe criou com as distintas características diferentes, você passa a ser a pessoa mais importante do mundo. Porquê? Porque não há ninguém igual a você. Então, o que eu estou a dizer? Não há ninguém igual a nós. Não há ninguém. Você é o único. Único igual a você. Não precisa comparar com ninguém, nem ninguém precisa ser igual a você. Agora, há um detalhe aqui, irmãos. A única pessoa que precisa ser igual a quem? Jesus Cristo. Porquê? Porque Ele é a imagem do Deus verdadeiro. E Ele que foi criar a imagem dele, não só por a terra, precisa também refletir a imagem dele no sentido espiritual. Isto quer dizer que aqui está uma máscara de uma qualidade, uma cor, e do outro lado tem outra cor. Não, irmãos. Não é isso. Cada um é como Deus o criou, mas precisa ter uma responsabilidade perante o seu Criador de refletir a imagem de Deus. O grande homem que eu já falei está escrito em 1 Reis, capítulo 19. Vamos lá ver. Agora até para abrir a palavra de Deus, já tem introdução bastante, vocês já aprenderam. 1 Reis, capítulo 19. Isto não é o sermão que era para pregar há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás tem outro sermão. E o título do sermão é A Igreja Escondida. E depois apareceu-se. E depois vezes apareceu um outro que diz: vive enquanto está vivo e não morra enquanto não morrer. Esse é o sermão.
Depois apareceu um sermão que diz que as dores do passado não fazem parte do presente. Isto quer dizer que ele andava com uma chaga de lixo para as costas. Quando a gente carrega o lixo do passado às costas, irmãos, olha, você lá de trás não chega nada a pena. Deus não quer isso. Deus não quer isso de maneira nenhuma. Precisamos deixar para trás o que já foi. 1 Reis, capítulo 19. E vamos começar a ler do versículo 2. E vamos dar uma olhada em geral, capítulo 19, do versículo 12 até o 8. Alguém gostaria de ler tudo? Ou gostaria que lesse daqui? Posso ler daqui? Sim? Todos encontraram? 1 Reis, capítulo 19. E o versículo é do até o 8. Vários belos amigos. Não há que estar agora todo. Então, Jezabel mandou mensageiro a quem? Elias. Esse é o homem que eles vão falar que sofreu depressão mental e como destrutividade. E vamos descobrir hoje quais os sintomas da doença e o que é que o doente faz. Veja, Jezabel mandou mensageiro a Elias a dizer: faça-se os deuses como lhes aprover, se amanhã a essas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. E não sabem que Elias mandou ou matou os profetas falsos lá no vale. E foram dizer a Jezabel, ele disse: olha, Elias matou os profetas todos. E ela agora, com reativação e com raiva, mandou uma mensagem a Elias, o homem de Deus, que acabou de fazer um espetáculo maravilhoso no Monte Carmel, sabe da história, e agora entra nesse desapontamento. Veja, irmãos, versículo 3, o que é que fez Elias? Temendo, nota essa palavra, temendo. Isto quer dizer que ele teve o quê? Medo. Esse é o primeiro sintoma da doença. A pessoa tem medo de tudo. Tem medo da manhã, tem medo do que é que vai acontecer. Apareceu uma dorzinha aqui, ao médico, já um câncer, tem medo. Tem uma dorzinha na cabeça, já uma doença ruim, tem medo de tudo. Tem medo de tudo. O primeiro sintoma dessa doença de depressão mental, a pessoa tem medo de tudo. Elias foi assim, medo. Um homem de Deus, um homem de Deus que tinha feito um espetáculo maravilhoso, agora vamos uma cartinha de Jezabel e ele fica com medo. O que é que ele fez? Levantou-se para salvar a sua vida e se foi a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o moço, e depois ele fez o quê? Versículo 4. Ele mesmo, porém, foi-se ao deserto, caminho de um dia, note bem, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? Morte. Vamos recapitular. Primeiro, ele teve o quê? Medo. Segundo, ele fez o quê? Fugir. Fugir para onde? Fugir para o mundo. Fugir do problema. A pessoa que tem doença de depressão mental, primeiro tem medo, segundo, ela foge do problema. Não quer encarar o problema, ele foge. Ela faz tudo para evitar, para não enfrentar o problema. Foge tudo. Olha, eu não quero estar aí, foge. Elias teve medo, fugiu. Segundo, esconder-se, não foi? Não é que esconder, debaixo do zimbro. A pessoa tem doença mental, tem medo, foge e esconde-se. Esconde-se sendo onde? No quarto. Fecha a porta, quarto fechado. Meu filho, o que é que se passa contigo? Você tem o quarto fechado, está com medo de alguma coisa? Você está fugindo de alguma coisa? Irmãos, que a pessoa que nem tem medo, nem tem nada a fugir. A pessoa que fez algo enganado, ou roubou, está fugindo. No Brasil é diferente. Vocês veem um branco a correr, é um grande atleta. Vejo um preto a correr, é um grande ladrão. Veja a discriminação. A diferença. Aqui, irmãos, Elias temeu. Segundo, ele fugiu. Terceiro, ele escondeu-se. E mais o que é que ele fez? Pedia morte. Veja os sintomas de uma doença de depressão mental. Está aqui. Talvez você tivesse lido isso e nunca tivesse notado. Só que os psiquiatras dizem que homens da Bíblia, grandes homens, passaram pela mesma doença. É os sintomas. Foge, aliás, primeiro temeu, teve medo, fugiu para o deserto, fugiu do problema. Terceiro, ele escondeu-se.
Depois, o que é que ele fez? Pedia morte, mas tem mais alguma coisa aqui. No versículo 5, o que é que ele fez? O que é que ele fez no versículo 5? Deitou-se a dormir. E o que acontece, irmãos, veja, também foge o problema entre o solidão que ele entra num quarto, neste caso ele fugiu para o deserto, entre o desânimo. Porquê? Porque pedia morte, entende? E depois, tudo está exausto, fatiga mental, o que é que a pessoa faz? Dorme. As pessoas dormem dias a dormir. Não querem levantar a cabeça, só querem dormir. E bom, você tem que ter cuidado. Porque este grande homem de Deus sofreu essa depressão. Ele fugiu porque ele tinha medo. Ele escondeu-se porque ele tinha medo. Ele entrou no deserto, no lugar de solidão. Ao menos para entrar num quarto. E depois desta solidão toda, ele pega a morte para si. A solidão leva o quê? Ao desânimo. Desanimou. E depois de estar desanimado, de solidão, fugindo, ter medo, ele estava tão cansado, não fisicamente. Não, tinha corrido um dia. Mas isso não era o fim. Ele entrou em depressão exausta. Ele pedia morte e disse: olha, sabe uma coisa? Quem se casar que amanhã. Essa é a reação daquele que está em depressão mental. Olha, o que é que você gostaria? Eu gostaria de ir dormir hoje e nunca mais acordar. Right here. Elias, ele deitou-se a dormir depois de ter pedido a morte para si. Isto quer dizer que ele tinha dormido e não queria acordar mais. Porque ele queria enfrentar o problema. Agora entra o maior psiquiatra de todos os tempos. Veja a receita que o Senhor deu para este homem que estava sofrendo essa doença. Os irmãos concordam comigo aqui ou não? Ele tomou, fugiu de Jezabel, depois de fugir, esconder-se, a pessoa se esconde num quarto fechado. O que é que está no quarto fechado? Não tem nada. Entra em solidão, depois de entrar em solidão, entra em desânimo, como assim? Pedia morte. E depois, pôs-se a dormir. Esses são os sintomas. Dormir, não tem prazer com mais nada, não tem vontade de viver, a comida não tem interesse em comer. Aliás, há algumas pessoas que dá para engordar muito, porque elas comem e dormem. Há outras que dá para emagrecer muito. Uma doença. E os nossos jovens, irmãos, é preciso que os pais sabem disso aí, informados, porque o aumento de suicídio está aumentando nos jovens. Fecham o seu quarto, estão desanimados, não querem enfrentar a professora, não querem enfrentar o exame, porque não estudaram, têm medo de não passar e é melhor esconder e desaparecer. Depois com as drogas, não querem viver, melhor desaparecer. Grande obra. Os sintomas estão aqui. Primeiro, fugir, esconder-se, pedir a morte e depois a vida. Esses são os sintomas da doença. Glória meu livro não há, posso perguntar a qualquer psiquiatra. Este é o sintoma da doença que está aparecendo nos meus exercícios. O que é que acontece? Você está mal para mim? Não, eu sou desanimado, nada me faz contente, pode estar a música me ajuda a cantar, a pessoa a falar, e não me interessa com nada. Estás a apontar para a vida, não tenho interesse mais a viver. Eu queria entrar no meu quarto, dormir toda a noite e nunca mais acordar. Pedia morte. Pedia morte. Vamos virar. Já dei para essa lista, vamos virar para a parte positiva. Agora vamos à cura do Senhor. Vamos ler? Eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. Não lhe perguntou mais nada. Levanta-te e come. Alguém tem que falar com essa pessoa que está vendo. Não vai a falar do problema. Você nem encontra nenhuma vez aqui que Deus diz assim: Elias, tens razão por se ela era uma mulher muito mau e tudo mais. Não fale do problema. Porque a pessoa que está com essa doença, falar do problema é a mesma coisa que está com uma ferida e ela está sangrando, nunca mais para de falar do sangue. Fala do problema. O anjo chegou lá e disse: Elias,
levanta-te e come. Adivinha lá de onde é que ele encontrou comida? Versículo 6. Olhou e vi que junto à cabeceira, nunca tinha notado isso. Deus podia muito bem dizer assim: olha, aí para os teus pés está aí uma comida que tu comes. Aí para o teu braço está uma comida que tu comes. O anjo lhe disse que junto à cabeceira, o que é que está na cabeceira? Parece que há algum problema que está começando a com a cabeça. Na cabeceira. Há problema, não é? Na cabeceira ele diz: o teu problema não é físico, o teu problema é aqui na nuca. O pão hoje diz assim que junto à cabeceira ele viu o quê? Um pão cozido no microwave. Aí está aí? Brasas. Brasas. Um pão cozido em brasas. E mais o que é que tinha lá? Uma garrafa de orange juice? Não, uma botija com o quê? Com água. Essa foi a comida que o enfermeiro do céu vai trazer para ele. Um pão, mas não é qualquer pão, irmão. Isso tem um significado muito grande e a gente vai estudar isso. Um pão assado na brasa. A brasa. Estava frio ou estava quente? Estava quente. Irmãos, oxalá que nós entendêssemos isso. Que a igreja fosse tão quente, que o pão, que a palavra do Senhor fosse tão quente, que um dia quando sentasse numa cadeira ficasse com o rabo queimado. Porque isto é um pão, literal, um pão perfeito para a cabeceira, para a cabeça. Meu pai sempre dizia: é a cabeça que governa o quê? Não vi nada. É a cabeça que governa o corpo. É a cabeça que governa o corpo. E é por aí que Deus está começando com Elias. Tu precisas comer pão assado em uma brasa e também beber água de uma botija. A Bíblia não diz que ele comeu, bebeu e fez o quê? Dormiu, dormir. Não está bom. O homem não está bom. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Irmãos, quando a pessoa come e bebe e torna a dormir, alguma coisa está errada. Tem uma exausta, tem um fatigue mental. Entende? Está fatigado mental. Ele não tem capacidade nenhuma de se levantar e está doente. E o anjo deixou. Só que a Bíblia me diz no versículo 7 que ele voltou o quê? Voltou o quê? Irmãos, vamos ajudar aí. Ele voltou o quê? Ele voltou o quê? A segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te, come. Por quê? O caminho te será sobremodo longo. Veja, irmão, o anjo está a dizer para ele que o caminho, quando a gente caminha, para onde é que a gente vai? Para a frente. O caminho será longo. Tu precisas comer. O anjo não está a dizer do passado. Nós temos que falar coisas positivas para o futuro. Você precisa ter uma visão clara para o futuro. Por isso é que o título do sermão, e é Deus que faz essa pergunta: de onde é que estás e o que é que estás a fazer? Nós temos que chegar a essa conclusão. De onde é que estou na minha vida e o que é que estou aqui a fazer? Sabe porquê? Porquê é que é importante essa pergunta? Porquê é que é importante para nós fazer essa pergunta para nós mesmos? Self-talk. Talk to yourself. Se alguém que você deve gostar é de si mesmo. E você é a única pessoa que não sai nem do lado de você. Você vai sempre com você. Para todo lado que você vai, você leva consigo você. Então aprenda a gostar de si mesmo. É a única companhia que você tem. Porquê é que é importante nós pensarmos nisso? Porquê, irmão? É positivo ou negativo? Depende. Depende, irmãos. Depende que há pessoas que batem sempre na mesma teia, não avancem para o futuro, não caminham e não deixem caminhar ninguém. O anjo está a dizer assim: com que a tua caminhada à frente vai ser ainda longa, Elias. Tu pensavas que querias morrer e o tudo estava acabado. Não acabou nada, não. É apenas o começo.
Nós temos que pensar exatamente para onde é que quer ir. E o que é que estou aqui a fazer? O Senhor perguntou a Elias: o que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? Boa pergunta. Nós vamos perguntar a nós mesmos: o que é que estou a fazer? O que é que estou a fazer? E para onde é que quer ir? Porque de acordo com as informações do anjo, segundo os planos de Deus, a caminhada era curta ou era longa? Longa caminhada. Então há muito que fazer para frente. Mas veja lá, veja lá. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e mais. Com o quê? Com a força daquela comida. Qual foi a comida que ele comeu? Mas tinha força. Mas qual eram as nutrições, que a gente entende aqui? Vamos, de onde é que está a nutrição aí? Em pão e água. Há algumas nutrições? Não. Cientificamente não tem nutrições mínimas na parte material. Mas só que nós vamos aplicar isso ao sentido do anjo. Porquê? Porque o pão foi assado na brasa, no forno de Deus, era um só pão e um só botija de água. E nós o que é que entendemos isso? O que é que nós entendemos isso? A água é vida e o pão é Jesus Cristo. Claro, então a cura para esta doença não era falar do passado, não era se preocupar com pratos materiais, mas sim do pão assado na brasa e da água da botija. Isto é um significado muito grande. Deus não abandonou, diz a Sora White, que o homem de Deus, ele não abandonou absolutamente nada. Deus encontrou Elias. Quando é que Deus encontrou Elias? A Bíblia não diz que Elias foi à procura dele. A Bíblia diz que Elias fugiu para o deserto para fugir da presença de todos. Não quer falar com ninguém. De onde é que Deus encontrou Elias? Debaixo do zinco. Estava escondido. E ele pedia morte. Agora, onde é que é chegar a isso? O que é que é chegar a isso, irmãos? É que Deus vai encontrar a pessoa exatamente no lugar onde ela está. Esteja você desanimada, esteja você desapontada, esteja você onde estiver, Deus vai encontrar você lá. Nos momentos mais piores e tristes da vida de Elias, o Senhor o encontrou. Isso quer dizer que Deus não o abandonou. Elias pensava que estava abandonado e que ninguém o queria. Deus encontrou exatamente no lugar onde ele estava. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus deu a receita para esse homem. Agora vamos ver o segredo desta comida. Por que é que essa comida era tão forte? Porquê? O irmão Victor já tocou em alguns pontos. Elias não entendeu que isto não era o fim. Elias pensou de que tudo estava acabado. Pensou. Elias, no versículo 9, ali lá no versículo 8, Elias comeu e bebeu com a força daquela comida. Ele caminhou 40 dias e 40 noites até onde? Até onde? E que é o hora? O monte de Deus. Só isso quer dizer então, povo tudo para a frente, que a minha caminhada vai ser longa até chegar ao monte de Deus, que há os céus, a minha caminhada é longa. Eu preciso me alimentar com o quê? Com a força daquela comida. Qual comida? Pão assado em brasa, um pão, não venha cá misturar muitos pães por aí, um pão só, e uma botija, porque há um só Deus, há uma só palavra e há um só Espírito. Não misture. Jesus foi bem claro, não mistureis o fermento dos fariseus. E Jesus mais tarde explica que o fermento tem a ver com doutrinas falsas. Este aí não é o pão da brasa. O pão que da brasa não leva fermento. É puro. E com a força daquele pão, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Versículo 9. O que é que fez Elias? Estava bom Elias já curado? Elias estava curado já? Levantou-se Elias, comeu o pão, e versículo 9 diz o quê? Ele ali entrou numa caverna onde passou a noite toda. Elias comeu pão,
de toda aquela caminhada, depois entrou numa caverna. Entrou. Não estava bom Elias. Não estava bom nada. A doença não estava sarada ainda. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual é a caverna que nós estamos escondendo? Elias arranjou uma caverna para si, uma caverna de circunstâncias. E vamos ver circunstâncias que ele arranjou, que é a caverna onde ele se escondeu. Ok? E isso está no versículo 10. O Senhor faz pergunta a Elias e de Elias diz assim: que fazes aí, Elias? Que fazes aí? Que fazes aí? Uma pergunta: que fazes aqui, Elias? Você é um Elias, eu sou um Elias. E deixa eu fazer essa pergunta essa manhã. Você já pensou e fez essa pergunta assim? You have to have a self-talk. You have to talk to yourself. Ao fim e ao cabo, eu não pedi para vir para esse mundo, também não para fazer força para vir para lá. Agora, desde o nascimento até agora, o que é que fazes aqui? Elias, a pergunta para Elias, para mim e para vocês: o que é que fazes aqui? Você já pensou nisso? Qual é o propósito? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Trabalhar muito, comprar mais uma casa, comprar duas, comprar três, comprar um barco, comprar o quê? É isso aí? Eu nunca vi no meu funeral com essas casas todas amarradas e entrar no caixão. Ele passa os dias, desgraçado. Vai embora. Qual é o propósito? Irmãos, nós para sermos criados à imagem de Deus, tem que haver um propósito maior. Qual é o propósito? O que é que eu faço aqui? Qual é o meu propósito? Você tem que determinar a ter um propósito na vida. Todos nós temos um propósito. Por que eu vou trabalhar? Eu ter um cheque à quinta, à sexta, ou 2 ou 3 semanas, ou um mês. Então, propósito. O Senhor faz essa pergunta a Elias, é uma pergunta muito fundamental. Depois de ele ser alimentado, depois de ele dar aquela grande caminhada, Elias passou a noite escondido dentro de uma caverna. Uma caverna. Escondido dentro de uma caverna. Não está bom. Não está sarado nada. E não pense você de que ler a Bíblia todos os dias e lamentar-se espiritual todos os dias está bem, não. Não está. Porque se há alguém que conhece bem a Bíblia, quem é? É o próprio Satanás. Agora, estava faltando aqui uma coisa muito importante para Elias, que nós muitas vezes lemos e deixamos por fora e talvez não entendamos. Elias precisava ter uma conversa com alguém. O que é que faz aqui? Se é para esconder numa caverna, é melhor ficar em casa. O que é que eu venho fazer? O que é que eu faço aqui? Bom, eu posso dizer para vocês o segredo da resposta: uma conversa com Deus. E era isso que Elias precisava de conversar. Veja no versículo 10. Ele respondeu: olha, eu tenho. Veja como é que ele começa a conversa. Ele diz assim: eu tenho o quê? Tem cintos de luz pelo Senhor. Não dá na bala. Não há, Deus não vai contra isso. Elias tinha sido zeloso com o Senhor ou não? Tinha. Trabalhou muito ano para a casa do Senhor. Mas esse não era a desculpa. Ok? Depois ele diz aqui assim, e mais: os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Veja como é que Elias começa a conversa com Deus. Eu tenho trabalhado muito para a igreja. Senhor, os teus filhos abandonaram a tua aliança. A igreja não se importa com nada. Ele está desapontado. Está ou não está? Ele está fazendo uma queixa a quem? Está fazendo queixa a Deus, primeiro. Ele trabalha muito, a tua igreja não quer saber nada. E mais ainda, irmão, ele diz aqui que roubarem os teus altares e matarem os teus profetas. E ele diz aqui assim: e ele fica só e ainda procurar entregar a vida. Então quer dizer, irmãos, notem aqui que Elias, na conversa com Deus, ele está fazendo o quê? Está fazendo queixa. Está ou não está? Fazendo queixa de quê? Não me tratarem bem, tanto que eu trabalhei, ter totalmente desapontado, quebrarem a tua aliança, ninguém quer saber nada, de roubarem a tua igreja,
agora, ainda por cima de tudo isso, ainda procura matar. Ainda me querem matar. Veja a resposta de Deus. Disse Deus: tens razão. É isso mesmo, Elias. Tens razão. Tens razão de ter fugido, tens razão de tudo e mais alguma coisa. O que é que Deus diz, Elias? Versículo 11. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Sai para fora. Sai. Deus não está interessado em falar nada do passado. Nada. Nós vemos isso várias vezes na Bíblia. Vocês lembram a palavra do filho próprio? Ele estendeu toda aquela liturgia do que é que ia falar para o pai quando ele comprasse. Peguei contra ti, peguei contra os céus, já não sei o tipo de chamar de teu filho, trata-me mesmo que seja um criado, está tudo bem, sendo um criado, está tudo bem. Qual foi a resposta do pai? Não menciona nada, não falou nada do passado, não se preocupe, estás um bandido, se está na herança, gastaste o dinheiro tudo que tu quiseres, gastaste tudo, e agora vens para casa ainda buscar mais. Nada. É interessante, não é? O engraçado que encontra aqui nas Sagradas Escrituras, o caráter do nosso Deus. Ele não está interessado nada em falar em coisas do passado. Está bem, Elias? Veja o que o Senhor diz a Elias. Elias, está tudo bem. Sai daí, doutor, dessa caverna e põe-te aqui em frente. Vamos ter agora uma conversa de homem para homem. Quero conversar contigo. Diz a Sara White de que Elias fica totalmente desapontado quando recebeu a carta de Jezabel para ser ameaçado de morte, onde ele havia ter ficado no seu posto e deixasse que Deus fizesse a sua parte. Em vez disso, ele fugiu com medo, para se esconder debaixo de um zimbro, de noite, pedia morte e ficou. Quantos dias ele caminhou? Mas ele primeiro teve uma caminhada. Um dia. Ele caminhou um dia e ficou. Quando ele tomou a comida e a bebida, com a força daquela comida, ele caminhou quantos dias? Irmãos, como é que eu posso caminhar nesta vida se ele não está com a palavra de Deus? Você vai caminhar isso. Elias, a primeira caminhada que ele teve foi um dia só. Acabou a igreja, acabou a alegria e ficou a igreja. E foi lá naquela caminhada de um dia que Deus o encontrou. Eu não sei quantos dias você já caminhou nessa decepção por aí. Mas é bom você parar, porque quando você disser que não pode caminhar mais, é tanto haver uma mudança, Deus vai o encontrar. E quando ele encontrar, há outra comida mais forte que aquela que você tem comido esse tempo todo, que não diria muito tempo que só caminhou um dia e vai caminhar muito mais longo. Vai muito mais longo. Amém. Há 40 dias, 40 anos. Porque é que o Moisés disse? Elias, para a igreja, para você, para mim, Amaral, a caminhada ainda vai ser. Tu precisas estar montado com esse pão. Ah, Senhor, mas eu estou montado com tanta coisa. Deus não está interessado. Deus não está interessado em mais nada. Ele diz: Elias, sai desta caverna e põe perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despassava as panhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Não dava. Um grande terremoto. E muitas vezes nós pensamos que o castigo está a passar por aí, na nossa vida, que é Deus que está aí. Não. Elias, o vento que está a passar na tua cabeça. Deus não está aí nesse caso. Depois disso, vem o quê? Depois do vento vem o quê? Vem um terremoto. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava no terremoto. Depois disso, vem o quê? Vem um fogo. Filmaram, dava aquilo tudo aí. Elias estava a ver tudo. Elias estava a ver o terremoto, o vento, aquela grande fornalha a arder na sua frente, e Deus não estava aí. Não estava. Depois disso, depois do terremoto, depois do vento, depois do fogo, o que é que acontece?
um sítio tranquilo e suave. Veja, sítio tranquilo e suave. E a Bíblia nos diz que quando Elias ouve e sente essa atmosfera linda de estar, o que é que ele faz? Ele envolve o rosto com o seu manto e saindo, agora saindo, puxa a entrada da caverna. Agora sei. Estamos muito grande a aprender aqui. Talvez não dê tempo para discutir isso, mas eu quero que os irmãos saibam que a pessoa pode ouvir o barulho que quiser, pode ver o lume que quiser, pode sentir o terremoto que quiser. Enquanto estiver na caverna, Elias, a vida não vai lhe dar nada. A vida de Elias que o Senhor me dá foi quando ele sair da caverna. Você pode fazer uma caverna de circunstâncias na sua vida, nada vai mudar, vai ficar sempre na caverna. E Deus está dizendo: Elias, sai para fora daí. Vamos entender desse lume, desse fogo, desse terremoto, não interessa, sai para fora. E a Bíblia diz que quando ele sair para fora, foi quando ele sentiu a presença de Deus. E você, meu querido irmão, não vai sair dessa caverna de circunstâncias, não vai sair dessa doença, dessa depressão, dessa solidão, sem Deus vir ao Senhor. Desde o encontro, aí Elias sair da caverna. Vejam, Elias, quando soube que era o Senhor, eis que veio uma voz e lhe disse, outra vez a mesma voz. O que é que diz aí? Que fazes tu, Elias? O que é que fazes aqui? Agora ele fez a pergunta antes do encontro com o Senhor. Agora tem que fazer a mesma pergunta depois de sair da caverna. Há uma pergunta quando ele entra para a caverna, não deu certo. Agora há outra pergunta quando ele sai da caverna. Está uma diferença enorme. Está uma diferença. Qual é a diferença? Veja o versículo 14. Elias tornou a fazer a mesma resposta. Respondeu: tem sido zeloso. Não, ela agora mete o ponto. Ela agora não diz que tem sido zeloso. Ela agora diz que foi extremo zeloso. Ele quer dessa forma que Deus tenha mais compaixão com ele. Mas ele fala exatamente as mesmas palavras antes do encontro. E depois do encontro a mesma coisa. Veja, os psiquiatras dizem, quando a pessoa tem doença de depressão mental, continue e falem sempre a mesma coisa, over and over and over again. Falem sempre a mesma coisa. E Deus não está interessado nisso. Não, irmão, Deus não está interessado nisso. Deus dá para Elias o remédio. Quer ver o remédio? Vai ver. Vai ver. O versículo já à frente. Versículo 15. Diz o Senhor Elias: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Hazael, rei sul a Síria. Há pouco ele pedia morte, fez cumprir a Deus, destruir os teus profetas, só escapei, sempre falando a mesma coisa, sempre naquele um coitadinho, uma choradeira. Deus me fez caso disso. Não se preocupe com os cumpridos. Elias, sai para fora. Eu quero te mostrar os meus planos para o futuro. Tens um problemas com o rei de Israel? Fica sabendo que hoje vais ungir um rei novo. Tu! Tens problemas com o rei de si? Sim, senhor. Fica sabendo que hoje vais ungir um rei novo. Irmão, mas o rei não se vê logo na hora. Levou ainda alguns meses e anos para aquilo acontecer, porque as coisas de Deus, irmão, não é como a gente quer, onde a gente quer e como a gente quer. Só que o anjo diz que a caminhada vai ser longa e é preciso me alimentar com um pão que está assado na brasa e da água na botija. E Elias pensava que estava tudo acabado. Veja, no outro versículo diz assim, à frente: e tu, Elias, has também ungido a quem? Eliseu em teu lugar.
fazem um reino novo na Síria, o que é que vai acontecer àquele? Oh Senhor, o que é que vai acontecer ao rei que está aqui? Não te preocupes, ele quando chegar lá não lidar com isso. Se nós lemos a história que ele foi assassinado. Mas o rei de Israel acaba, não te preocupes com isso. Também vais aparecer. E tu, Elias, estás cansado, eu vou dar alguém para o teu lugar. Elias pensava que estava tudo acabado, irmãos, mas o Messias estava na frente. Só que diz os psiquiatras que a doença não sara assim com tudo isso. Falar em otimismo, falar em coisas positivas, ter um amigo para conversar, ter algo que a gente possa confiar no futuro, ter um propósito na vida. E se a gente descrever para eles os problemas que têm na vida, eles vão dizer, o problema na minha vida é sobre o divórcio. Você tem controle sobre o divórcio? Não tem. No momento da hora pode aparecer. Então, se nem tem controle sobre a situação, fora. É a primeira, não tem controle sobre a situação, fora com ela. Oh, mas eu tenho problema neste lugar aí. Tem solução para o problema? Tem. Então, se tem solução para o problema, já não é nosso problema. Porque o problema é quando há solução. E se você não tem solução e não tem controle sobre o problema, não precisa se preocupar com ele, fora com ele. Deus vai lidar com isso quando chegou a terceira. E Elias precisava aprender isso. Tinha problemas com Acabe, o rei, tinha problemas com o rei da Síria, mataram os profetas, sou eu que escapei. Não te preocupes, eu vou lidar com esse problema aí. E Deus lidou. Deus lidou. Deus lidou e não só lidou bem. Agora Elias precisava de enfrentar uma coisa. E é isso que diz os médicos. Vamos acabar. O que é que precisa fazer prontamente? A fugir do medo ou enfrentar o medo? Ajuda? Enfrentar. O que é que a pessoa fazer quando tem medo? A fugir do medo ou enfrentar o medo? Enfrentar o medo. Elias, se não estás com a cabeça, eu sei que estás bem. Estás a contar a tua vida, mas eu quero te dar agora uma picture. Eu quero te dar uma visão do que está para o futuro. Vai haver um rei novo em Israel, vai haver um rei novo na Síria e vai haver um profeta novo. Então não te preocupes com o futuro. Irmãos, vai haver uma terra nova, vai haver um reino novo e vai haver um novo governador neste mundo. Não te preocupes com a Síria, porque Jesus disse, eu serei o rei dos reis e o senhor dos senhores. Mas vai chegar a ser tempo. E porquê tem de preocupar? Viva contente, viva satisfeito. Agora, não se preocupe com o passado. Eu vou dizer que águas passam por baixo da... A água que passa por baixo da ponte não faz, não é? Moinho. Não faz não. Não faz não. Acabou, foi embora. Negaram foi embora. E se vocês notarem como é que os lagos dos montes são feitos, é interessante que os lagos são todos tortos. Por isso é que eu digo muitas vezes, quem fez a rua de água torta, devia estar bêbado, que estava a cabeçada lá à direita e fazia uma rua para a esquerda. Depois ele estava na esquerda e fazia uma rua para a direita. E esses são os lagos dos montes, que está a chegar ao rio. Porquê é que estão tão de zigue-zague? Quando eles chegam em um lugar onde não podem correr para a frente, porque encontram um pedregulho, uma rocha, eles fazem um zigue-zague e não cortam assim. E depois cortam assim. Depois cortam assim. E vai sempre caminhando. Mas a Bíblia diz para ser essa caminhada longa e para ter sucesso tem que ter a força daquela comida. Daquela comida, que é a palavra do Senhor. Só para ver o que é que aconteceu este homem. No capítulo 21, versículo 17. Veja lá. No capítulo 21. A pergunta é, enfrentou Elias de frente ao problema que tinha? Qual é o problema que tem? Qual foi a razão inicial que ele fugiu para a Jerusalém? Por quê? Com medo de quem? Com medo de Jezabel. Fugiu com medo de Jezabel. Veja, versículo 17 do capítulo 21, primeira vez. Alguém podia ler, por favor? Capítulo 21, versículo 17. 21, 17. Alguém podia ler comigo? Então veio a palavra. Esse menino não para aqui hoje. A coisa está feia. Continua. O inimigo não está contente. Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, que está na vinha de Navar, onde tem descido para o subir. Veja,
Versículo 19 diz assim: falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomas a herança? Dir-te-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, cães também lamberão o teu próprio sangue. Coragem deste homem. Enfrentar o problema de onde? Trás das costas, enfrentar o problema de frente. Coragem. E é isso uma das coisas que os leitores dizem, que a pessoa que tem problemas, que está desanimado e está alguma coisa está errada na vida dela, tem que parar e se dizer para si, afinal, o que é posso aqui? Vou morrer desanimado, fechado num quarto da minha vida? Não! É para enfrentar o problema de frente. De frente. Tem de frente com o quê? Os inimigos. O problema é que tem com qualquer alguém, enfrentar de frente. Por isso é que o Senhor Jesus diz várias vezes, e está escrito na sua santa palavra, se tens alguma coisa com o teu irmão, faz o quê? Esconde, foste para a igreja ou foste para o trabalho, o que é que ele faz? Vai ter primeiro te reconciliar com ele. Isto quer dizer, o grande psiquiatra está a dizer aqui, que nós vamos enfrentar o problema de frente. Frente. E não fugir. Elias teve medo de enfrentar Jezabel, mas Deus mostrou para ele, Elias, não é assim que isso funciona. Tu vais enfrentar Jezabel e acaba de frente. E então vamos ver o resto. Veja o versículo lá em frente. Versículo 20. Versículo 20. Perguntou a cada Elias, já me achaste inimigo meu? Respondeu, não, achei-te porquanto já te vendeste para fazeres o mal para o Senhor. Veja o versículo 23. Versículo 23. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros. De onde? Os muros de onde? De Jerusalém. Lembra-se de Jerusalém, onde ele tinha fugido? E Jezabel mandou para onde ele estava. E agora o Senhor está dizendo, volta para Damasco, põe um rei novo em Israel, põe em Síria, vai haver um profeta em teu lugar, mas antes disso te faz enfrentar o problema de frente. De frente. Enfrentar o problema de frente. Assim, irmãos, assim foi. O Senhor tinha algo muito mais para este homem. Muito mais. Não era o fim. Ele pensava que era o fim, mas não era o fim. Irmãos, sabe o que é que aconteceu com Elias? Não sabe. O homem que fugiu para o deserto, o homem que se escondeu numa caverna, o homem que pedia a morte para si. O que é que aconteceu em Elias? O que é que aconteceu em Elias? Camarada, estudioso, o que é que aconteceu em Elias? Quem ficou no lugar de Elias? Vamos ver. Eliseu. Mas antes de Eliseu, o que é que aconteceu em Elias? Foi arrebatado para o céu vivo. Mas era um homem que há coisas de uns anos atrás que morreu, desanimado, fazendo queixa de Israel, fazendo queixa de tudo. Você não encontra uma só vez que Deus tocasse no assunto do passado, número 1, e número 2, que Deus desse apoio a ele e Deus estava interessado no futuro. O que é que faz aqui? Mas, o que é que estou fazendo aqui? Estou preocupado com o passado ou estou com uma visão clara no futuro? A idade que tem e pela cor dos vossos cabelos, não penso que vai estar aqui muito ano. Não penso. Mas vou sempre dizer, e se querem de novo namoro, de velho, nem está. Para moço, velho, ninguém fica. Então vamos enfrentar a realidade. A real ou não é? É uma realidade. Os cientistas têm descobrido muitas doenças, muitas curas, mas não encontram a cura para a morte. Porque a cura para a morte só está no médico dos céus, que é Jesus Cristo. Então põe isso em dia. Você pensa que está tudo morto por aí, que já acabou o mundo, não se preocupe. Aí o Papa vai nas igrejas, não se preocupe. Aí está acontecendo muitas doenças, não se preocupe. Sabe porquê? Porque o pão assado na brasa já falou sobre isso. E vai acontecer. O que é que nós vamos fazer? Ficar contentes, satisfeitos, disse o Senhor Jesus, em vez de levar a cabeça entre as pernas. O que é que o Senhor Jesus disse? Levantai-vos as vossas cabeças. Porquê? Porque a vossa redenção está muito mais próxima agora do que o início 40 anos atrás. Então, irmãos, isso é positivo. É isso que o Senhor pede de nós. E é isso que a Senhora White diz, que Deus não está interessado nada
é que nós nos preocupamos das coisas passadas. Para que serve trabalhar tanto para adquirir mais uma níquel? Diz um grande homem, cantador: morre o homem enquanto é canto, e para ele é que não tinha muita letra, mas faz tanto o que ele falou. Fica tudo aí. O que é que fazeríamos? Filipenses capítulo 3, vamos terminar. Filipenses capítulo 3. Jezabel ele enfrentou, o rei Acabe enfrentou, não teve problema nenhum. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3 e 16. Filipenses 3 e o versículo 3 e 16. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo está a falar para você e para mim. Irmãos, quanto a mim, não julgue haver alcançado. Ainda não acabei a minha carreira. Mas uma coisa faço. Número 1, o que é que ele diz para fazer? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Passo número 1. Se você andar para a frente com coisas do passado, você vai carregar uma saga de lixo sempre para as coisas que não cheiram nada bem. Calma, irmão. Não tem solução. Já se passou todo o ano, para que mexer na porcaria? Quanto mais mexe na porcaria, mais ela cheira. O apóstolo Paulo está dizendo: esquece. Deus não quis falar de mim no passado. Forget it. Nada interessa. E quer que você veja a visão no futuro, o que é que você tem? Imagina o que é que ele diz. Continua a mulher. Esquecendo das coisas para trás fiquem e fazendo o quê? Avançando para as que diante de mim estão. Qual é as coisas que diante de mim estão? Qual é as coisas? Céu. Depende. Você faz escolha. O que é que está dentro de mim? Quer que eu diga o que é que está dentro de você e de mim? Salvação eterna e destruição eterna. As duas. Estou certo ou estou errado? Adiante de nós só está duas coisas: salvação eterna e destruição eterna. Jesus assim falou: virão a voz do Filho do Homem, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a destruição eterna. Esse evangelho aí lá, que diz é amor, isto é uma porcaria para enganar todo o mundo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o nosso futuro está destinado já está destinado, irmãos, que aquele que não aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e crer em Cristo para ser salvo, a última opção vai ter é de ser destruído com fogo e chuva. Você escolhe. Só que Deus diz para Elias: que fazes aqui? O que é que fazes aqui? Se você quer fazer uma decisão certa, não é baseado em investimento, nem investir dinheiro. Porque as bancas já estão todas rotas em todo lado. Você está confiado aqui, fique sabendo que isto está a sair. Baixe para cima e baixe para cima. Não tem como ser. Quer um investimento perfeito? O Senhor Jesus disse: entesourai nos céus, não para trás, nos ladrões, não cheguem lá. Não cheguem lá. A Bíblia não diz que Elias foi arrebatado ao céu. Vive. Diz a Sarai que Elias representa aqueles que iam ressuscitar quando Cristo voltar. Opção número 1. E como Moisés teve que passar pela morte, representa aqueles que já morreram em Cristo, que iam ressuscitar. 2 símbolos. Como é que é isso? Porque no mundo da transfiguração apareceram 2 homens com essas 2 características, que são os 2 povos que iam estar quando Cristo voltar, foram quem? Elias e Moisés. O homem que podia à morte, o meu que fugiu ao deserto, e Deus disse: Elias, há muita coisa mais para a frente, mas faz-me um favor, a caminhada é longa, tu precisas se alimentar com o pão assado na brasa. O pão assado na brasa é aquele pão que aquece a nossa fé quando está frio. É isso aí. A água de uma botija é o Espírito, o único selador e confortador que segura a nossa alma e mata
está aqui. Queres descansar? Confia em Jesus Cristo e vindo a mim, tu estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Para enfrentar o problema, seja corajoso. Não temais, homens de pequena fé. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Deus abençoe.